New balls, please. New balls, please. New balls, please. Salve, salve, meu povo! Chegando New Balls Please, número 14. Vamos nessa, mais uma semana com muitos assuntos por aqui, semana de US Open, 2 semanas seguidas de US Open, assuntos picantes no dia de hoje, veja só. Tem o doping do Sinner, tem a diferença de premiação em Cincinnati, do masculino e do feminino. Tem o Mikkelsen, a regra que vale pra um não vale pra outro. De novo, aconteceu de novo. Já não bastava o Sinner com regra diferente pela ATP, agora tem mais uma. E hoje temos Carolinda no estúdio do New Balls Please. Olá, Carolinda, bem-vinda. Oi, pessoal, muito feliz de estar aqui. Carolinda pelo mundo veio para onde? Aqui no podcast ao vivo. Carolinda, tamo junto. Tamo aqui. E aí, Fernando? Que prazer, hein? Um pouco de banho de beleza. Exato, ganho estético desse lado da mesa. É bom, é bom. Como que pode ser que seja da mesma família, né? Não. Não dá pra entender, né? Não. Mas tudo bem, tá valendo, tá valendo. Ela vai falar bastante coisa hoje, gente. Vai botar ela bastante na parede. Só assunto tranquilinho, Só né? tranquilo. Isso. Obrigada, pessoal. Só coisa boa, Mas de nada. que semaninha boa pra falar de tênis, né? Bom, fizemos aquela edição extraordinária no Instagram do New Balls Please. Aliás, siga New Balls Please no Instagram. Siga New Balls Please no YouTube. Deixe lá o seu like em todas as edições. Ative o sininho para receber as notificações. Espalhe a palavra do New Balls Please. Estive em Belém esse final de semana e fui fazer uma clínica. Você e foi tomar um tacacá? E fui perguntar, tinha umas 15 pessoas na quadra e eu perguntei quem estava, quem assistia e quem não assistia. Cara a cara com a turma de Belém. Você sabe que ganhamos mais de 50%, 60%, 70% assiste. 30% estava seguindo a gente e eu falei que não jogava se não entrasse. Então teve uma galera que foi obrigada a... Em ano eleitoral você é tipo político pedindo voto, é isso? É livre e espontânea pressão. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Vamos falar de Jannik Sinner. Fizemos aquela versão rápida no Instagram do New Balls Please, no dia que aconteceu tudo, no dia que a bomba explodiu. Ai. Muita coisa já foi dita. Não param de sair novidades. A última novidade traz incongruências com a questão dos protocolos e assim fica muito claro, ainda que o Sinner negue, que a ATP passou um paninho. Deu um tratamento diferente. Passou. Isso não resta a menor dúvida. Isso aí você pode falar tudo o que você quiser, mas isso tá muito tratamento claro. Diferente. Tratamento diferente, até na... E aí posso me meter num ponto um pouco mais complicado, que é a coisa do juridiquês, né? Que, ele conseguiu em um primeiro dia, no primeiro momento, conseguiu que não fosse falado sobre isso e ele pudesse jogar. Então ele recebeu a punição hoje, e ele já entrou, ligou pro advogado dele, ficou sabendo... O advogado já fez a defesa e já mandou para a entidade, e a entidade já disse que não ia botar. Vários jogadores falaram, o Kyrgios e outros jogadores falaram assim, peraí, então quer dizer que se eu tenho dinheiro e um advogado bom, eu consigo me manter no circuito? Sim. E todo mundo calado? Tudo bem, aí gente de casa vai falar, mas isso é normal. Isso é normal na vida geral, no tênis, que a gente pode botar a Carol no jogo. Desculpa, somos todos iguais. Não, e o Sinner tem uma entrevista, e ele tá dando entrevistas, obviamente, para esclarecer o lado dele. Deu uma entrevista pra ESPN hoje, dizendo que sim, é verdade. Na posição que eu tenho a oportunidade de contratar bons advogados e me defender muito rápido. Uhum. E assim... Todo mundo no lugar dele. Vamos colocar uma coisa bem clara aqui. Eu, você, Carol, Mauro, quem tá em casa, todo mundo no papel do Sinner, se tivesse a condição de contratar um bom advogado, sabendo que você era inocente, que você não fez de sacanagem, isso parece muito claro, né? Que ele não tentou se dopar. Porque, como disse o Andy Roddick, se ele tentou se dopar, é a coisa mais burra que já se fez na história do esporte para se dopar. Sim. Todo mundo no lugar dele contrataria os melhores profissionais para defender. Sim. Certo? Contar ou não com a anuência da ATP para isso, aí já estamos falando de outra coisa. Já estamos falando da ATP. Exato. E aí que Kyrgios, Shapovalov,
outros poucos jogadores tiveram a coragem de criticar a ATP, porque os outros não criticaram. Djokovic falou em critério. O critério está errado, estamos usando critérios diferentes. Foi o maior, assim, a se pronunciar dentre os grandes. Agora, eu acho que os outros não falaram porque tem medo de alguma represália, de alguma coisa assim, de se comprometer com a ATP. Porque é um universo muito pequeno de jogador que falou. Vocês estão vendo aí os maiores se pronunciando. Eu recebi a notícia, eu tava em um torneio na semana passada e só se falava sobre isso e era unânime. Todo mundo achando super estranho e que fica feio. Eu acho que o debate não tem que ir sobre se ele quis ou não quis, se ele sabia ou não sabia. Isso é uma coisa que não tem como saber, nunca ninguém vai saber sobre o caso de ninguém que foi pego no doping. Mas o feio é que todo mundo ali conhece alguém que já foi banido por uma circunstância parecida e que teve o tratamento totalmente diferente. O que acontece quando você recebe a notificação de que você foi, que você testou positivo, você já é afastado imediatamente, entendeu? Então a parte estranha ele recebeu a notificação e ninguém soube, isso é a primeira coisa, e depois ele continuou sendo... protegido. Podendo competir, isso que é a parte estranha. Também a parte estranha é que em algum momento comentaram sobre ele foi inocentado, mas vão tirar os pontos e prize money? Tá, mas e aí? É inocente ou não é inocente? Então tá errado, se ele é inocente, eu tenho muito pra mim que isso aí é simplesmente pra não falarem ainda mais em impunidade. Não, vamos tirar aqui ponto e prize money, vai machucar menos. De Miami também, que ele ganhou com o torneio? Por que tirou só de Indian Wells? Mas não é inocente? Por que vai tirar então? Não é. E por que ele não lutou pra tirar? Então... Porque ele poderia brigar. Você não tá falando que eu sou inocente? E não saiu que eu tô inocente? Devolve os pontos aí. Devolve o dinheiro aí. Mas ele não precisa do dinheiro. Lógico que precisa. Né? É dinheiro dele. É justo. Se eu sou inocente. Tá muito. E eu acho que o ponto que a Carol tá apontando, que é muito legal, é critério. As pessoas podem, e aqui é um debate, a gente vai botar isso, pode virar corte, pode não virar. E as pessoas vão começar a opinar. Tá tudo certo. Não estamos aqui falando que ele se dopou. Exato. Não estamos aqui falando que ele não se dopou. Que ele fez de sacanagem. Não estamos aqui falando que ele tem dinheiro e ele pode ter um advogado. Estamos aqui falando que tem uma entidade que é a ATP, Associação dos Tenistas, que a gente não pode esquecer, profissionais, que defende os interesses dos tenistas profissionais. E quem manda na ATP, presidente, é um tenista. Depois você tem um board de tenista. E você tem os diretores de torneio, que pode ser tenista, que alguns são, e outros não. Então você está falando só com tenista. E na história, nunca se escondeu do jeito que se escondeu. Opa, se escondeu sim. Se escondeu de Agassi. E o Agassi deu. E aí voltamos ao Agassi. O Agassi, anos depois, botando num livro, falando, passaram o pano. E a partir daí, a ATP passa a tomar essa postura de transparência. Que transparente que foi, né? A gente ficou sabendo 2 meses depois. É isso. Eu acho que isso... Eles estão entrando num ponto muito complicado. Porque a gente vai falar sobre o Mickelson. E aí, o que tá faltando é critério. E é o que o Djoko falou. O Djoko puxou porque ele tentou fazer a entidade paralela e não vingou. E aí ele aproveitou daquilo lá pra falar, lembra que eu fiz a minha... Eu tava falando sobre isso. Beleza, ele tem razão, não sei se na entidade paralela, ele não faria uma entidade paralela, mas eu faria um pouco mais de critério. Tem que ser critério pra todo mundo. Entidade tão grande, com tantos jogadores, só funciona se tiver regras. E a partir do momento que essas regras acabam ficando meio falhas, dependendo de quem você é... Agora, aproveitando, Carol, como é? É muito duro, né? Porque você já falou muito sobre isso. A coisa do doping é muito dura. Vocês são muito... Muito. A partir de um ranking específico que você chega, eu não sei exatamente o critério, mas a partir de um ranking específico, ou se você vai pra Pan-Americano e tem chance de Olimpíada, eles te mandam um e-mail em algum momento e a partir de determinada data que tá no e-mail, você recebe um login pra uma plataforma e você tem que colocar as suas informações de lugar onde você treina, onde você vai dormir, um horário de 1 hora no dia, um gap, pra eles chegarem nesse endereço. Então, se você... vou dormir na casa do meu tio hoje, mas tô ficando... o meu endereço do aplicativo tá em Campinas. Se eu não chego em 1 hora, é uma falta.
Você tem até 2, porque na terceira você já é banido. Então é o tempo inteiro que eles estão querendo saber Foi o que aconteceu com o Igor Marcondes, teoricamente. Foi o que aconteceu com ele, exatamente. E é o tempo inteiro essa pressão. Tanto que a minha mãe, eu e o Felipe, a gente tá nessa plataforma. Então, de repente, eles aparecem em casa com um homem e com uma mulher, porque eles vão fazer comigo com o Felipe. Daí tem que ter um homem e uma mulher. Eles aparecem. 5 da manhã, batem lá na porta, o porteiro liga. Ah, é o Doc. Você já acha que é a federal, né? É horrível. Acontece, você tá num hotel, você recebe o telefonema da recepção. Ah, estão aqui. Tá. Daí o cara sobe às 5 da manhã. Tem que torcer pra você não ter ido durante a noite, né? Porque senão já atrasa a programação inteira. E ficam assim, e também te aparecem em torneio. Teve ano passado uma gira na América do Sul, que eles foram, de 5 torneios, eles foram em 4. Então é tipo, nossa, em 4 torneios, praticamente seguidos. Teve na Argentina, depois teve no Uruguai, depois teve no Chile. E depois teve na Argentina de novo, sabe? Sei lá, teve um torneio no meio desses que não teve. Então o tempo inteiro eles estão atrás. Se não é em torneio, eles vão na sua casa. E tem que ficar super atento, super atento. Agora, é legal esclarecer que a regra diz que se você é pego no doping e fica comprovado que você se dopou, 4 anos. Se você é pego no doping e fica comprovado que aquilo entrou no seu corpo sem a sua intenção, são 2 anos. Muito longe do que a gente viu acontecer com o Jannik Sinner. É que ao mesmo tempo, desde sempre você é ensinado, e tem um monte de curso que você tem que fazer pra jogar Pan-Americano, pra fazer tudo, que você é responsável por Pelo tudo que tá no seu corpo. Então... E assim, e o Cahill vira público e um cara do gabarito dele dizer que não houve negligência, como não houve negligência do fisioterapeuta? E ele foi mandado embora? Por que mandou embora, então? Então, pode ser pra inglês ver. Assim como a retirada dos pontos e da premiação de Indian Wells. Então tem muita coisa sombria por aí. Vai aparecer coisa. Vai, não, todo dia aparece, cara. Todo dia aparece. Ele só estaria livre de punição, como ele ficou, porque ele ficou livre de punição. A não ser essa bobagem de tirar os pontos de Indian Wells e o dinheiro, ele só ficou livre porque passou para quem julgou a história de que ninguém sabia que naquele produto havia o closterbol. Mas todo mundo fala. Pega. Se você conhece algum jogador que foi pego no doping e falou, eu me dopei? Não, ninguém. Nenhum. Nunca. É cruzado, é sempre isso, sempre aquilo. Tá tudo certo, eu não tô duvidando de ninguém. Mas eu nunca vi. O único que falou e foi vaiado pelo jogador foi o Peter Korda. Por isso que eu falo, o julgamento, ele não tem que ir por esse lado de quis, não quis fazer, porque isso não vai ter como ninguém nunca saber na história da vida de ninguém, a não ser que daqui a 20 anos alguém não aguente a culpa e fale, eu fiz mesmo. Mas tem que ir pelo outro lado, tipo, o que foi tomado de medida de acordo com o que se sabe sobre o assunto, ponto. Mas se quis, não quis, todo mundo vai falar que não quis, né? É super feio, mancha a sua carreira, a sua vida pra sempre. Então... E ele tá tendo que lidar com isso. Tá respondendo sobre isso várias vezes. Estamos na primeira coisa. Eu posso ir embora já, né? Você pode ficar com ela fazendo, né? O Mauro já fez que sim. Posso ir embora, Mauro? Gente, mas vai falar pra esse tem mais personalidade, 10 vezes mais personalidade que eu. E tá jogando. Ixi, Marquinhos. Bora. Bom, Sinner tendo que lidar com isso, às vésperas de um US Open, tem respondido, como eu disse, obviamente por indicação da assessoria dele e pra meio que limpar a imagem, limpar a barra de uma vez por todas, tá dando bastante entrevista. Isso não combina com a disputa de uma chave de Grand Slam, mas isso é assunto pra daqui a pouco, no Palpitando com o KTO. Vamos falar de US Open. Você tem histórias de US Open, Carolinda? Eu tenho uma história muito boa de US Open. Eu joguei no juvenil uma vez, depois eu voltei pra jogar no profissional. E eu tava jogando minha primeira rodada em um jogo super duro e picante também com a menina, uma menina encardida, assim. E ganhei o primeiro set super duro, perdi o segundo meio rápido, assim. E quando vai pro terceiro set, também continua super duro, tie break. Ganhei 7-5 tie break, gritaria, vamos, ganhei, não sei o que, todo mundo, a menina xingando, vai todo mundo pra rede, cumprimenta, olha pra árbitra pra cumprimentar, ela tá assim, não meninas, não acabou. Vai até 10? É até 10. Daí eu, não tô acreditando, o que eu faço agora? A gente já deu a mão e agora tem que voltar pra... Eu não posso perder esse jogo, porque eu já ganhei esse jogo.
E daí fica 7-7, 8-7 pra menina. 8-8, ganhei 10-8. Daí sim, tranquila, comemorando. Beleza, achei que tava tudo bem. Cheguei, saí da quadra, o segurança vai te seguindo e tudo mais. Chega no vestiário, chega lá no vestiário, no refeitório e tal. Todo mundo começa a cruzar com você assim. E o pessoal... Cara, o que você fez, velho? Você não sabia que era até 10. Eu fiquei, sei lá, uma semana todo mundo me zoando. Mas assim, quando começa o jogo, a primeira coisa que a árbitra fala é: se for pro terceiro set, o tie-break é até 10. Sei lá, troca a bola em 7-9. Tudo ela fala. Essa é a grande demonstração que a gente não escuta o árbitro. Você já dá como tá falando entendido. à toa ali, né? Você dá como entendido e vai. Mas daí depois acontece a maior vergonha da minha vida. Ainda bem que eu ganhei, né? Porque imagina ter perdido depois. US Open, suas histórias. É claro que tem história sua, Fernando Meligeni, em US Open. Eu lembro muito da primeira vez que eu joguei com o Sampras na quadra Armstrong, né? Quadra central ali. Piso lento, né? Piso lento, olhada pro outro lado, tava o Sampras assim, quadra rápida. 3 metros de altura. 3 metros, primeiro set durando 12 minutos, 6-0, assim, tipo... Falando, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu faço um ponto maravilhoso, acho que eu vou ganhar, ele se joga na bola. Pior de tudo é pegar esses caras. Acho que ele me odiava, porque ele tava com um olho desse tamanho, se jogando na bola. Eu falei, esse não é o Sampras. Já tinha me avisado que o Sampras era um pouco mais, né, tranquilo. Mas uma baita experiência, né? Foi a minha primeira grande experiência com esses caras número 1 do mundo. Eu já tinha jogado legal em 93 em Roland Garros, que eu passei o quali, fiz oitavas e peguei o Bruguera, mas é diferente pegar o Sampras. O Sampras é aquele cara que te dá medo. Te dá medo. Você olhar, eu imagino pra elas, jogar com a Serena, jogar com uma Sabalenka. Porque o Sampras é aquele cara gelado, né? Aquele cara frio, calculista. Ele olha feio. Até hoje, eu acho que se eu cruzar o Sampras, eu tenho medo dele. Ele olha pra você meio como desprezo, sabe? Tipo, quem é você? Mas você deu um troquinho lá em Roma depois. Tudo bem, mas é um cara que mostra o que é o tenista bom. É uma imposição. Total. O tênis se ganha dentro e fora. Involuntária. Dentro e fora da quadra. Né? Quantas vezes a gente perde fora da quadra já? Que você fala, não dá pra ganhar desse cara, não dá pra ganhar dessa menina. Posturado, assim, e no melhor piso dele, jogando em casa, sacando daquele jeito. Quadra muito mais rápida do que a quadra hoje. A gente falou sobre Cincinnati na semana passada. A quadra era muito mais rápida. Tanto que muito sul-americano não ia pro US Open. Muito sul-americano não ia para o Wimbledon. Era normal não ir. Porque a gente sabia que a gente perdia na primeira rodada. Tinha 5 mil dólares de primeira rodada, né? A galera hoje no quali, na chave, é muito mais. Você viu a primeira rodada de US Open? 30 Quanto? mil dólares, né? Quanto? 100. Isso do quali, 30 mil do quali. 100 mil dólares na chave. Pertinho do que eu ganhava. Bem parecido. 20 vezes menos. Dá pra se meterzinho assim. Dá pra se meter logo, né? Tá pedindo, né? Família Meligeni Alves tá precisando dar uma picareta aí. Deixa comigo. Se puderem os dois também, a gente não vai ficar nem um pouco bravo. Eu diria que se depender das quadras rápidas, melhor não. Não era ser Roland Garros. Muito bem. Por falar em quali, por falar em se meter e entrar, gerou resenha na última semana o João Fonseca, vencendo os 2 primeiros jogos do qualifying, ficando no terceiro, para um americano que estava meio fora do radar, mas vai se metendo ao Spitzirri. Uma pena, quase que o João entra na chave aí pela primeira vez de um Grand Slam. Eu acho, primeiro, a gente sempre elogiou muito o João, e eu acho que ele tem que ser elogiado, ele tem 18 anos, né? Só que eu vi os jogos dele de quali, e principalmente fiquei muito atento, pensando no New Balls Please, pensando em olhar ele como comentarista. Tira o lado do carinho que eu tenho por ele, o respeito e a admiração, e vamos olhar. O que me chamou a atenção? O tênis hoje é muito previsível. Conversando, como eu botei a semana passada, falando com o Tony Nadal, os jogadores são previsíveis. Eles têm a sua jogada padrão, eles têm a sua maneira de jogar e eles seguem ela a princípio para depois abrir o leque de um monte de coisa que eu posso fazer dentro da quadra. Só que eu tenho uma maneira de jogar. O que eu vejo do João? Que ele é impositivo. Ele é um cara que quer agredir o tempo inteiro. Só que ele, toda hora que a coisa aperta, ele exagera. Porque ele não tem essa bola padrão.
Ele não tem o ponto. Vou sacar aqui, vou jogar a primeira bola. Se ele tem na cabeça dele, ele ainda não está conseguindo colocar. E quando a coisa aperta, ele vai muito para a paralela. Que é a grande demonstração de quem bate muito forte na bola, de querer se livrar do ponto. Para ser 150, para ser 120, para ser até 100 pelo tênis que ele joga, legal. Para ser muito bom, ele precisa, e obviamente ele é jovem. Só que a gente tá aqui falando sobre uma coisa que ele tem que melhorar. Porque senão fica aquele oba-oba. Mas isso não é maturidade, não é enxergar o jogo? Não, porque jogador com 13 anos pode aprender isso e ter a sua maneira de jogar. O Tony Nadal falava que o Nadal joga da mesma maneira desde os 13 anos de idade. Eu com 15 anos aprendi a jogar de uma maneira. Isso não quer dizer que você vai ser bom ou ruim, mas você tem uma maneira de jogar. É uma coisa que eu encho o saco aqui. Quantas vezes a gente falou sobre isso? Sim. E eu falo com ela, falo com o Felipe. Falo assim, você tem que ter a sua maneira de jogar. Ah, mas esse jogo é diferente. Eu vou mudar a minha maneira de jogar. Mas quem é Carolina? Quem é Fernando? Quem é Nardini? É esse jogador. Quem é Nadal? Direita alta, tentando empurrar o cara pra lá. Quando joga na esquerda, ele joga cruzada pra depois jogar na paralela pra voltar pra direita dele e ele mandar de novo. Isso é uma maneira de jogar. Mas você não acha que é muito melhor esse problema dele de estar em uma situação difícil do jogo e ele ser assim, agressivo e desesperado, do que o outro lado, que é a pessoa que tá no momento difícil e só espera, é conservadora? Sim. Então acho que é muito mais fácil de ajustar, vindo também com o que você falou de maturidade, ou enfim, dele perceber que é isso que falta no jogo dele, do que uma pessoa que é mais conservadora e querer bater na bola. Acho muito isso. Perfeito. Vocês dois têm razão. Só que, se você não colocar, ele vai ser... Vamos lá, vou dar exemplo. Estava com ele anteontem. O Tomás. O Tomás foi 21 do mundo. Joga muito tênis. Mas será que se o Tomás tivesse um pouquinho mais de ordem em certos momentos, ele não seria ainda melhor? Na minha visão de tênis, sim. Para mim, me faltava tênis. Eu acho que eu cheguei muito além do pouco tênis que eu tinha. Mas, taticamente, eu sabia jogar. Tecnicamente, eu era fraco. Ele é muito bom. O que eu falo? Ele, se não fizer essa mudança e souber exatamente o que ele está fazendo, ele vai ser 20, 30, 50, 15. Só que se ele fizer, se ele era para ser 15, ele é 8, 7, 6. Se é para ser 30, é para ser 20. Eu acho que existe uma mudança de patamar. Vou seguir te provocando. O Rublev Normal. tem isso? O Rublev tem essa parcimônia? Não. Essa paciência? Não. E é top 5? Tudo bem. É um caso. A gente vai pelos poucos que são. A gente vai comparar o Nadal, o Djokovic. Eu não tô querendo me apegar à exceção. Tô querendo me apegar ao que o tênis de hoje pede, entre aspas. Então, É um cara muito mais moldado aos seus tempos do que a tempos antigos. eu acho que o tênis não mudou. A maneira de jogar não mudou. Mudou estar mais dentro da quadra, meter mais a mão na bola. Só que meter a mão na bola, você pode ter organização batendo a mão na bola. O Safin era um cara que metia a mão na bola na nossa geração e o cara tinha organização, ele tinha maneira de jogar. Eu fico um pouco assim com um cara que não tem organização, porque eu acho que ele perde espaço. Porque chega uma hora que o João, ele vai se meter. 50, 30, 40. Vai chegar uma hora que o circuito não fala como joga. Sim, começa a ganhar um pouco mais, todo mundo já sabe. O primeiro cara que joga alto na esquerda, depois corre na direita, depois dá slice na esquerda, que dá certo. Começa todo mundo a jogar igual. E pra todo mundo serve isso. Pro Federer serviu isso. Pro Nadal, as pessoas começaram a entrar na quadra pra bater a esquerda. Antes todo mundo ficava lá atrás. Engolido pela bola dele. Aí até o Federer entrou na quadra. Todo mundo entrou na quadra falando, temos que encarar a bola. Chega uma hora que todo mundo sabe como você jogar. Sabe que no 30 iguais você vai sacar fechado e que aquela bola de esquerda você vai dar na paralela. E aí é onde você precisa ter padrão pra mim. Eu tô falando, volto a repetir, para evoluir, para ser a melhor versão João Fonseca que ele pode. Essa é a minha opinião. Mas você tem um pouco de razão também. Lógico, muita razão. O Rublev não tem ordem nenhuma. Só que ele tá o tempo inteiro puxando a bola pra direita dele. Claro. Ele tem ordem. Claro. Ele tem ordem. Claro. Ele quer jogar de direita. É que ele não sabe botar uma pra cima. Mas ele só joga de direita.
Então ele joga esquerda na paralela pra quê? Pro cara dar na direita dele. Não, e aí é mais louco ainda, né? Porque se você for pegar o Rublev, e de novo, ainda que seja a exceção, é um cara moldado por um espanhol e na Espanha. E ele não tem essa outra bola. Né? Não tem nada do espanhol ali. Então É difícil mudar as coisas, né, cara? É difícil mudar a sua maneira de jogar, a sua essência. É muito difícil. Eu super passei por um processo parecido. Eu era a mais varejeira do circuito mundial. Assim, eu ganhei torneios e torneios dando muito balão. Depois chega um momento que você vê que até ali você chegou jogando desse jeito, você tem que jogar de outro. E tá, hoje a minha busca é dentro do meu estilo de jogo ser o mais agressiva possível. Só que, mas o tênis se joga dentro da quadra. Beleza, mas eu não vou conseguir nunca na minha vida, e tudo bem, jogar igual a Sabalenka, a 2, 3 bolas. Então, esse tipo de essência que não tem como mudar, sabe? Então, tudo bem, eu tenho que ser bem resolvida com o meu estilo de jogo. Claro que eu adoraria poder ganhar um ponto em 2 bolas, eu ia sofrer muito. Você dá um saque a 200 por hora e tem a primeira bola pra decidir. Isso é o ideal. É a mudança que a Bia fez. A Bia, quando jogava muitos campeonatos com a Carol e eu via, a Bia também ficava metendo bola. Era mais forte que você. Mas também ela era uma menina que ficava metendo. E de repente, a Pacharoni botou ela pra dentro e falou, mete a mão na bola. Ela sofre com isso. Nesse vou, não vou. Que a gente vai falar agora de Bia daqui a pouco. Vou. Mas é difícil. É um momento de pressão. No momento de pressão, pra onde você volta? Eu volto pro seu conforto. E ele, de repente, pra outro jeito. O Felipe, quando fica no momento de tensão também, desordem. O meu pelo amor de Deus, a outra erra, porque eu vou mandar a bola no meio do T. E é assim. Agora, sente o ator. Sente. Se você, sua empresa, gasta mais de 9 mil reais por mês na conta de luz, vem pra Engie. Você pode economizar até 40% entrando no Mercado Livre de energia. Vem pra Engie. Gostou da cara? Essa carinha... Bom, o ponto positivo é que ele decorou o texto. Não precisou ler. Não precisou colar. Foram necessárias 14 edições. E aí ele decorou o texto. A esposa tá ajudando nessa. Carol me ajuda. Não, isso depõe contra ela, cara. Não fala que ela ajuda. Não fala que ela ajuda, que isso depõe contra ela, cara. Bom, ATP, começamos descendo a linha em você. Demos uma mudada na rota e agora... vamos voltar a descer a linha em você. Porque Alex Michelsen lá em Winston-Salem, no jogo contra Lorenzo Sonego, num acesso de raivinha, deu uma bolada em uma espectadora. Ficou aí todo arrependido, meu Deus, o que eu fiz? E contou com um paninho muito bem passado por uma árbitra que é top, era a Aurélie Turti Mas não é ela que manda ali. Na cadeira, que vai até a pessoa atingida, pergunta se está tudo bem. Diante do sim, está tudo bem, o jogo segue. E aí, Denis Shapovalov vem a público. Eu amo como eles dizem que as regras são regras até elas não serem mais. E tem uma declaração do Bruno também, que a bolada do Michelsen é desclassificação automática. Não tenho o que perguntar ou ver ali. Estranho que não tenha sido desclassificado. Double standards, de novo, né? De novo, tratamentos diferentes. Falta de critério. Era nos Estados Unidos. Um americano. Uma final. Uma decisão. Que eles não queriam acabar com a final, né? Dessa maneira. Exato. Televisão e tudo. E o jogo seguiu. E pra sorte, ele perdeu. Imagina o Sonego agora. Não, o Sonego olhou, no mesmo instante ele olhou pra árbitra. Tipo, não vai fazer nada? Eu fui desclassificado exatamente igual. Exatamente igual. A minha diferença é que eu tava do mesmo lado de onde eu acertei. Ele acertou, ainda conseguiu acertar do outro lado. Né? Que tem mais violência ainda, né? A bola pegou mais velocidade ainda. Mais um que com certeza não tinha nenhuma vontade de acertar ninguém. Não estava na raiva. Estava lá pra jogar no... É um instante que você não pensa. Só que é isso. Bota ali de novo. Será que com outros jogadores na quadra 35 do campeonato tal, se a Carol fizesse isso, se o Fernando fizesse isso, será que é desclassificado? E o Djoko foi por menos, né? Na minha opinião, foi por menos. Foi desclassificado. Muito menos. No US Open. É. Mas aí a desculpa é que a árbitra acusou. fez um que tava dando mais.
E pode estar doendo mais. Pode ser que doeu claro que mais. Né? Não sei. Deve ter doído. Porque foi forte essa bola. Não dá pra falar que não doeu o maxilar nessa, né? Não sei onde pegou essa bola exatamente, mas doeu. Eu acho que o ponto aqui é o critério. Voltamos ao Sinner. É critério. Ah, mas existem boladas e boladas. Mas se não vira bagunça. Não, já virou zona. Já virou zona. Abre-se precedentes e agora vira uma bagunça, cara. Quem for expulso vai lembrar, porra, e o Mikkelsen? Sim. Que fez aquilo ali e não foi? Porque senão vai começar a ter aquela coisa do Zverev batendo na cadeira de árbitro, tem cara falando absurdos. O que eu acho que é um ponto mais importante, que é que a gente pode falar como ex-tenista e tenista ainda, é se você não botar limite pra gente, a gente vai pro limite. Isso faz parte do tenista. Se eu vou lá e falo uma coisa pro árbitro, o árbitro não me dá warning, eu vou um pouco mais duro na próxima vez. Isso é normal. Sim. Né? Isso todos nós somos assim. E na loucura ali do jogo, tipo, o tênis tira a pior versão de cada um, de verdade. Porque ali você treinou o tanto de tempo que você treinou, trabalhando duro, não sei o que, alguma coisa não dá certo ali, você fica enlouquecido mesmo. Então é aquela... Você fica tentando controlar um negócio dentro de você que é muito forte. Daí você acaba fazendo umas coisas que passam o milésimo de segundo depois, você fala, meu, olha isso que eu acabei de fazer, pelo amor de Deus. Mas se não te falam nada, ou você falou um palavrão alto com transmissão, não te falaram nada, você continua. E daí você passa dos limites total, com árbitro, com torcida, com o que for. A coisa vai ficando perigosa. A gente vive falando aqui, né? Que a ATP tem que fazer alguma coisa pra segurar a onda da galera, que tá ficando over. Eu conversei com alguns árbitros, obviamente que você não pode falar nome dos árbitros, até eu falei com árbitros, e árbitros falando. A gente não tem poder nenhum mais. Porque é meio como a sensação do futebol. É uma entidade, o atleta. E óbvio que somos os protagonistas do negócio. Só que a gente tá como protagonista. Só que o árbitro tá lá pra segurar a nossa onda. Claro. Então, submeta-se às só regras. Que se a gente também não for até aqui você vai, se não botar uma parede e falar, até aqui você vai. Mais do que isso aqui tem regra. A gente também vai. Porque aí começa a ter muito poder, é muito dinheiro, é muito benefício. Conflito de interesses porque é uma final. Aí é porque vendeu não sei quantos milhões em ingresso, é a transmissão. Mas tem que ter. Por isso que eu queria ver se o Bernardes estivesse lá. Eu acho que o Bernardes brigava com o árbitro. Porque ele já descascou tanta gente. Porque ele é duro. Mas tudo bem, a regra agora mudou. Não dá pra ver assim. Não dá pra ver. Esse tipo de bolada, esse tipo de atitude é péssimo pro tênis. É péssimo pro esporte. Precedentes perigosos, hein? Precedentes perigosos sendo abertos. No caso do doping do Sinner, no caso da bolada do Mikkelsen. Bom, torneio de Cincinnati, que a gente não conseguiu analisar aqui as decisões, né? Terminou na última segunda-feira, com Aryna Sabalenka campeã no feminino, depois do belo troco que ela deu em cima da Iga, e o Sinner campeão no masculino, apesar de todas as turbulências sobre ele e também a questão física, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar do US Open. Porém, Cincinnati reacendeu a polêmica sobre a diferença de pagamento para homens e mulheres. Dos 9 torneios Masters 1000 ou WTA 1000 em 2024, 6 são combinados. Indian Wells, Miami e Madrid têm premiações iguais. Roma, Cincinnati, Toronto e Montreal são diferentes. Os 2 últimos pagam mais que o dobro para o campeão masculino do que para a campeã. Dos torneios que não são combinados, Monte Carlo, que é exclusivo do masculino, paga quase o dobro de Dubai ou Doha, que são 2 lugares em que não falta dinheiro e são exclusivos do feminino. No ano passado, o WTA 1000 de Pequim foi o único que pagou mais que o seu equivalente masculino, o Masters 1000 de Xangai. Voltamos à velha discussão. E aqui, por estarmos falando de Masters 1000, muita gente se apega ao critério do em Grand Slam é injusto que mulheres ganhem a mesma coisa, porque elas jogam 3 sets, os homens jogam 5 sets, às vezes jogam 5 horas, as mulheres jogam no máximo 3 horas. Aqui cai essa história, porque são jogos de 3 sets de qualquer forma.
no Masters 1000. Então, temos de novo a polêmica instaurada. Carolinda, como única mulher do recinto, fique à vontade, fale por meia hora. Defenda a causa ou ataque a causa. Eu acho que nesse caso fica mais difícil ainda de justificar. Porque é o mesmo tamanho de chave, é o mesmo tamanho de torneio, mas o que acontece é ATP 1000, WTA 1000. 1000 é a quantidade de pontos. Depois, o que tem de dinheiro é o que cada entidade consegue captar de patrocínio para cada evento. E aí, todo mundo fala, mas o masculino vende mais do que o feminino. Eu sei, é um fato, de verdade vende mais. Mas aí a gente vai, qual que é o motivo disso? Na minha opinião, é uma questão estrutural. Por muito tempo se foi dito que o masculino é mais legal de assistir, passava só masculino na TV, então as pessoas estão acostumadas a verem, de uma forma geral, o esporte masculino como, como algo muito mais competitivo, mais legal de ver. Mas se fosse ao contrário, começasse todo uma campanha para se mostrar muito mais o feminino na TV, se vocês param para ver uma Iga contra a Sabalenka, é tão legal quanto assistir um Djokovic contra a Sinner. Então, eu acho que é uma questão estrutural isso de conseguir mais patrocínio, arrecadar mais dinheiro pro masculino em vez do feminino. Mas eu acho que no mundo, hoje em dia, buscando tanto e lutando tanto pela igualdade de gênero, eu acho que essa diferença de prize money não é mais uma coisa que a gente deveria ficar falando sobre, né? É o mesmo esforço, é o mesmo torneio, nas mesmas quadras, e ela ganhando metade do que o homem, fica muito difícil de justificar, realmente. Eu concordo. Eu sempre falei isso. Eu acho que a gente tem que... mas tem menos patrocinador. Mas quando o campeonato é separado, como na época que teve o Rio Open, teve um Master 500 de Rio Open e o torneio feminino era menor. Óbvio que vai ter menos premiação, porque o torneio era menor naquele momento. Só que você faz o Master 500, você tem que botar o prêmio igual. Hoje já não tem mais cabimento. Mas então não faz junto. Então faz um torneio paralelo. Porque também tem o lado do torneio, porque tem a desculpa do torneio. Mas você tem que entender que não sei o quê. Vendeu menos, vende menos. Tá, então faz. Porque aí você tem 2 circuitos separados. E aí você mostra, conseguiu 40 milhões de patrocínio aqui e 10 milhões aqui. É óbvio que 40 milhões vai ter mais dinheiro. Mas o torneio não quer fazer separado, porque é muito mais caro. Daí é muito mais caro e é muito legal também fazer o feminino e masculino. Que também tem todo um... Chama. Então é esse. Porque sempre a pessoa que tá sentado, se o cara não gosta do masculino, ele fala, se o cara não gosta do feminino, é a minha opinião. Só que na hora que você bota um torneio, complica. Porque aí você tem os dois, que nem o Grand Slam. Quanto tempo se brigou sobre o Grand Slam? Você perguntava pra cada pessoa... A coisa da Malresmo de Paris, de fazer o jogo à noite. Quantos jogos femininos ela botou? Um. E você vai me falar que tá certo? Não tá certo. Mas naquele jogo não vendeu. Então nunca um jogo masculino não vendeu. Bota todo dia. Gente, segunda é masculino e terça é feminino. Quarta é masculino e sexta é feminino. Aí eu concordo com a Carol. A partir do momento que você vai e bota, no começo pode até ter no masculino ou no feminino menos gente. Chega uma hora que você se acostuma, você gosta, você fica e você vai. Vamos lá, ginástica feminina. Agora todo mundo bate palma, né? Vôlei feminino, agora todo mundo bate palma. E antes, batia? Antes da Daiane e da Daniele, alguém batia palma pra ginástica feminina? Ninguém. Skate era esporte do quê? De homem. Agora aparece a Fadinha, a Raíssa, e o skate feminino é muito mais importante, de repente, que o masculino. Antes só se falava de Bob Burnquist, do Mineirinho. Me fala uma skatista do passado. Boa ou não? Não se falava. Agora, se bota, se apresenta, bota as meninas. A gente pode falar isso muito tranquilo. E a gente pode falar com um patrocinador nosso em comum, a Engie. Antes, se falava de tênis feminino e ninguém falava. A gente encheu o Ibirapuera, tá? 9 mil pessoas, foi recorde mundial. É tudo uma questão também de falar, vamos acabar com o machismo dentro do esporte, porque existe, gente. Vamos parar de ser hipócrita. Existe machismo no esporte. No futebol não existe machismo? Opa, principalmente.
E todas as meninas de todos os esportes falam isso. E como se acaba? Primeiro dando campeonato de dinheiro. E serve aqui de beliscão, de puxão de orelha pra galera fazendo campeonato de dinheiro nos torneios. Quantas vezes você foi convidado para o campeonato de dinheiro? Masculino, 10 mil reais em prêmios. Feminino, quanto dá? Eu nunca, sei lá, eu nunca nem joguei, tem pouquíssimo, mas às vezes é, sei lá, 1.000 pra campeão, 2.000. Vai? Campeonato no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Curitiba, onde for. A cidade, pouco importa. Pega o campeonato masculino e feminino. Ah, mas também é outro nível. Outro nível onde? Bota 10 mil também, vai ver se a Carol não aparece lá. Opa, vou ganhar. Apareço sim. Aparece. Vai ver se a Gabi Sé não vai jogar. Vai ver se a Ingrid não aparece. Não vai aparecer a Bia, que tá cheia de dinheiro hoje. Mas aí você não bota. Ah, porque não vai aparecer ninguém. Mas também se dá R$1.000, não dá pra pagar nenhum ônibus. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de acalme na crítica que a gente recebe nas mídias sociais. Sem dúvida. E vamos receber mais ainda. Nem manda. Pode falar? Nem manda. Nem manda. É bloco pra tudo. É bloco e devolução e exposição o tempo inteiro. Coisa chata. Essa galera que vem... Isso aí, bate mesmo. Bate mesmo, titio. Ela manda pra mim, ó, tá bravo hoje, hein? Escuta, não tá nem na pauta, mas me chamou a atenção. Cuidado, hein? Uma declaração do Dominic Thiem. Te mandei Mandou. no WhatsApp. O Dominic Thiem, que está se aposentando nessa temporada, não conseguiu mais ser o jogador que ele foi antes de lesão, antes de questão de saúde mental. Ele diz que depois de, óbvio, muitos exames, muitas tentativas de volta, muita coisa feita, chegou à conclusão, ele e seus médicos, de que ele se quebrou e jamais voltou a ser o jogador parecido com o que ele era, porque ele abusou do corpo tentando ser parecido com o Big Three. Eu iria mais além. Ele sofreu uma das coisas que é mais complicada quando a gente se mete. Vamos falar New Balls Please de verdade? Onde o tenista ganha dinheiro? No prize money e no patrocinador. E onde mais? Na garantia. Dominic Thiem, quando entrou, ele jogava toda semana. O fisioterapeuta dele era o Alex Tober, que a gente conhece muito bem, que foi de Copa Davis, e é um cara que viajava, e é um dos melhores fisioterapeutas. Ele jogava toda semana. Só que toda semana dava 300, 200, 500, 100, 150, 300 mil dólares de garantia. E aí ele vinha pra jogar Chile, aí jogava Buenos Aires, e aí jogava Rio Open, e aí chegava na semana seguinte, vinha o México, Acapulco, e falava, te dou de grana. Ele, jogo. Aí na outra semana, Indian Wells e Miami, aí jogava, fictício, né? Não sei se jogou ou não. Casablanca, te dou também. Eu também jogo. O tenista precisa, que eu vejo que hoje o Alcaraz tá percebendo isso pelo erro dos outros. Fala assim, tudo bem, eu ganho um caminhão de dinheiro toda semana de garantia, só que eu tô acabando com o meu corpo. O Thiem acabou com o corpo dele de tanto jogar. De tanto jogar. Por que o Federer não acabou tão rápido? E tudo bem, no final teve o problema no joelho. Por que não acabou? Escolheu. Por que o Sampras não se machucou? Escolhia. Por que o Agassi? Escolhia. Todos os caras que escolheram jogar e jogavam 18, 22, 24 semanas por ano, pega o Thiem, quantas semanas ele joga por ano? 30, 32. E a exibição no final do ano, acaba com o corpo. Você vai me fazer voltar a falar do Rublev, que também joga toda semana. E vai quebrar se bobear. Ele não quebrou fisicamente, mas quebrou mentalmente. De cabeça quebrou. Não tem respiro. Aí podemos até entrar do outro lado. Será que a Bia não tá jogando muito? Ser 10, 20 do mundo, joga menos. Todo top 10 joga pouco. Mas não é um equilíbrio difícil, eu tô te provocando hoje, né? Não é um equilíbrio difícil de achar, Carol. Você precisa... Beleza, você tá 10, você precisa se manter ali, e isso exige um nível de performance muito grande e exige sequência, exige uma boa onda de confiança. Você jogando pouco, você não abala isso?
É que aquilo, né? Até com conversas com a Bia. Você tá 10, você quer ser 8. Daí você tá 8, você quer ser 5. Então, ano passado, nessa semana, eu fiz tantos pontos. Vou tentar fazer mais. Então, fica nessa loucura de tentar fazer mais o tempo inteiro e também o medo de sair, porque você chegou. Então, não é só o medo de sair porque caíram os pontos. É uma questão de ego, você vê, puta, esse é meu nível mesmo, eu pertenço a esse top 10, então você quer se provar o tempo inteiro. Daí fica nessa, jogando o tempo inteiro, nessa loucura, e o calendário ele é muito duro, porque é uma semana aqui, de repente é uma semana mais 12 horas de avião, e passa de uma superfície para outra, é fuso horário, todas essas coisas, elas vão minando muito, assim, e chega uma hora no ano que você já não aguenta mais ver um aeroporto na sua frente. E por quantos anos seguidos você faz isso na sua carreira? 15, 14, 15, 20, alguns. E é muita pressão, é o tempo inteiro as pessoas falando, e daí você começa a querer se provar e cai confiança porque você perde, daí você quer recuperar na próxima. E às vezes a gente mistura muito isso de que, pra eu ser melhor eu tenho que jogar mais. Não, às vezes você tem que parar e treinar. Tem que parar e treinar, tem que fazer físico, tem que... joga 3, 4 semanas, para 2 e treina. Isso eu também fui aprendendo na minha carreira. Antes eu jogava 13 seguidas, né? Eu ligava pra você e você falava, fica. Porque a nossa geração ficava muito. E também passagem muito cara, enfim, outro tipo de ranking, né? Mas hoje em dia, tento jogar um pouco menos. As semanas de treinamento são muito importantes. 7, 8. São menos, mas Pra fazer uma gira agora de 10. Tô jogando não, mas menos. agora tem que aproveitar, aparecer o torneio na América do Sul, não tem nunca. Mas o circuito é muito punk, né? Tem muita... E tem a coisa do não terminar de cicatrizar qualquer lesão que você quer voltar. A senhorita já passou por isso. Ano passado eu tive fascite plantar, fiquei 7 meses, 8 nessa tentativa. Porque daí eu abri em Roland Garros. Pô, mas 2 semanas depois, 3 é o quali de Wimbledon. Vou perder o quali de Wimbledon, que pagava sei lá quantos mil euros? Pra mim era muita diferença. Fui pro quali de Wimbledon. Por compensar a fascite, abri a panturrilha do outro lado. Daí é mais tempo. Daí depois, já me recuperei. Não treinei porque eu fiquei poupando o tempo inteiro o que eu podia fazer. Não pode saltar, não pode correr. Mas volta pro tour. Volta jogando pior que a Dona Conce. Daí perde pra todo mundo, perde confiança. Mas daí machuca de novo. Daí fica nessa, tipo, não, cara, para. Eu tenho uma coisa pra falar da Dona Conce aqui. Dessa vez ela vê o programa. Você tá aqui, ela vai ver o programa inteiro. Né? Dona Conce vai ver o programa inteiro, vai opinar, vai mandar uma mensagem. É a fã número 1. Casos de família. Eu perdi uma mãe e ela ganhou uma avó. Mas tudo bem. La preferida. Mas tudo bem. Por falar em Bia, vamos começar pelos aspectos positivos. Pareceu legal a escolha de ir para Cleveland, no momento em que ela precisava de ritmo, precisava ganhar jogos e era a chave mais tranquila da semana. Também gostei. Achei legal. Foi o que ela fez. Ganhou jogos, ganhou um pouco mais de confiança, bate na semifinal a Siniakova de um jeito muito difícil, um jogo muito complicado, em que ela teve mais uma vez um caminhão de breakpoints, assim como teve contra a Pavlyuchenkova na semana anterior. Em Toronto, né? Foi. O Cincinnati, né? Cincinnati. Demora-se a aproveitar. E assim, eram games em que a Siniakova fazia 4 dupla faltas no mesmo game, e o jogo estava sempre nas mãos da Siniakova, porque a Bia não conseguia jogar os breakpoints bem, não conseguia agredir na hora de ganhar o ponto e fazer a quebra de saque. Enfim, chega à final, vence a americana no primeiro set por 6-1, toma 6-1 na segunda, tinha 3-1, 30-0 e acaba perdendo o jogo. Tem uma escolha, na minha visão, muito errada, num 5-5, se não me engano, de um saque e voleio. 40 iguais segundo saque, eu vou falar sobre isso. E aí o jogo acaba escapando, e eu acho que os aspectos positivos param na semifinal, porque essa final é um baque grande, ela sai da quadra chorando às vésperas de um US Open. Então tem um pouco de dúvida quanto aos reais efeitos dessa semana em Cleveland. Não, eu acho que depois que fica a raiva do perder, eu acho que só tem coisa positiva, até dentro dos erros. Tem 2 pontos aqui que eu vim pra cá falando, vamos falar de novo de Bia, né? Não é um pouco repetitivo, mas ela é a nossa número 1 e nessa semana ela tem muita coisa a se falar.
Eu acho que a primeira coisa é, e o Rafa falou na entrevista, a gente tem que tentar entender, a gente não, né? Ela tem que tentar entender por que ela tá demorando tanto pra tomar iniciativa. reagir. Porque todo mundo cai. Tava 1-0, perdi o saque, fiquei bravo, ficou 3-1, voltei pro jogo. Tudo bem, perdi 3 games, ou perdi 2 games meio estranhos. Ela vem perdendo muito game. Às vezes ela perde 6, às vezes ela perde 5, ela chegou a perder 9, ele mesmo falou aqui. Isso não pode acontecer no nível alto que ela tem. A minha leitura, volto à mesma coisa que eu falei do Fonseca. Voltar pra maneira de jogar. Quando você tá desorganizada, na cabeça dela. Porque eu sei que ela tem uma organização. Ela tem uma maneira de jogar. Só que ela se desorganiza. E ela se perde. Tanto se perde, que você colocou agora, que no 5x5 40 iguais, segundo saque, ela saque e voleia. Com o segundo saque xoxo, vai pra rede, tem que volear na defensiva, toma uma passada, e depois toma o break, 6-5 e acaba o jogo. O que você tá fazendo? Saque e voleio de segundo saque no iguais? Você fala que vai sacar o aberto de canhota, porque você vai forçar. Tudo bem. Mas esse segundo saque e rede, ele é tipo, vou te assustar. Sabe? Não. É tudo menos isso. Só que esse pensamento vem do pensamento perdido do momento. Que pra mim, e aí vou falar uma coisa que pode doer. Quando você começa a perguntar pra fora tudo que você tem que fazer, quando você tá de um lado, sozinha, e a cabeça vem o pensamento do quê? Pensamento errado. Porque querendo ou não, a Bia tá perguntando muito pra fora. Quem tá jogando quase que é o Rafa. E aí é um respeito, e todo mundo sabe o quanto eu gosto dos dois. Só que quem joga é o jogador. O técnico, agora não, agora sim, ótimo. Só que quando começa a virar uma dependência. O que eu faço? O cara começa, saque aberto. Pô, mas o meu melhor saque é fechado. Nessa hora eu não sacaria pau no meio. Eu meteria o saque porque eu tô com medo. Sim. Não, você tem que ter coragem. Não, eu tenho que ter, mas eu não tenho. Então eu acho que esse ponto é muito ruim. Que pra mim é um balanço que eles precisam fazer. Não depender tanto dele pra ela poder chegar no 30 iguais e saber o que fazer. A gente fica aqui toda semana, né, analisando, obviamente, técnica e taticamente os jogos, caso a caso, só que tem muita coisa, e aí eu sempre lembro de uma frase do Muricy Ramalho falando numa entrevista coletiva: vocês não sabem 5% do que acontece dentro de um vestiário de um time de futebol. Isso é muito verdade. Eu acho que no caso do tênis, e a Carol pode atestar aqui, eu acho que a gente sabe menos ainda do que 5%. A gente saiba talvez 1%. A Carol, que conversa com a Bia direto, talvez saiba uns 20%. Todos os outros 80% só ela sabe. Sim. Ou ela e o time no máximo sabem. Sim. Então a gente não sabe exatamente o que acontece. Se é ali uma questão física, se é uma questão mental pessoal, se é uma questão mental de quadra, porque isso não chega pra gente. Agora, que alguma coisa diferente acontece ali, acontece porque a Bia, na primeira dúvida, ela perde a essência. Como é inteligente, né? Sim. Percebeu? Que homem. Que homem. É que assim, a Bia chegou num patamar de 10 do mundo, e acho que é comum, todo mundo começa a endeusar e ver essa pessoa como se estivesse num patamar e como se aquilo fosse garantido. Então ela chegou no top 10 e ninguém pode mudar isso nunca. E eu conversando com ela é uma amiga pra mim, a gente joga desde muito pequenininha juntas. E às vezes eu contando sobre as minhas coisas, ela pergunta muito como eu tô, e quando a gente conversa, ela fala: nossa, Cá, todas essas inseguranças que você tá me falando, você sendo hoje, sei lá, 300 do mundo, eu tenho todas iguais, ela me fala. E ela é 10 do mundo. Então as pessoas acabam ficando muito duras, é muita porrada na internet, é todo mundo querendo falar sobre, porque o fã, na verdade, não quer torcer, o fã quer ganhar, então fica todo mundo achando que ela não pode cometer tais erros, que ela não pode se sentir insegura, porque ela é 10 do mundo. Ela é 10 do mundo, mas a partir do momento que ela chega ali, ela quer se manter ali, ela quer ser mais. Então vem um monte de dúvida e o pessoal dando porrada nela.
as pessoas não sabem o dia a dia, como que ela trabalha. Ela chegou 10, mas aí é aquilo, todo mundo sabe como ela joga agora. Ela é 10, agora ela é cabeça de chave em todos os torneios, mas ela é a pessoa a ser batida. Então é a pressão o tempo inteiro. Ela querendo ajustar coisas mínimas. Imagina o que uma pessoa 10 do mundo tem que ajustar no jogo dela. São coisas muito específicas. Então é uma pressão gigantesca que quem tá em casa e trabalha com uma outra coisa que de repente não requer tanto tipo de pressão, vocês não conseguem imaginar. É o tempo inteiro no limite, é o tempo inteiro querendo se superar, querendo ser melhor. Você joga contra uma pessoa que ela é 20 ou 50, ela sendo 10... Enfim, uma diferença grande de ranking, mas todo mundo ali naquela quadra quer a mesma coisa. Então E joga bem. Você tá dando porrada numa pessoa que tá todo mundo pelo mesmo objetivo. É claro que a pessoa vai jogar bem, é claro que a outra pessoa vai querer ganhar de você. Então, acho que é muita porrada em cima das pessoas que estão tendo uma fase ruim. Ruim, né? Ruim, tá 20 do mundo, que horror. Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Eu acho que tem que se levar com um pouco mais de naturalidade as quedas das pessoas. Porque você falou que muito tempo pra reagir, de repente. De repente é muito tempo pra reagir, mas é o tempo dela, sabe? Daqui a pouco, cara, não duvido que ela vai voltar pro top 10. E é o tempo de adaptação pra ela mesmo lidar. Eu falei do tempo de reagir dentro do jogo, né? De muitos games. Eu acho que esse é o tempo de reagir pra voltar a ser 10, cada um tem o seu. Concordo com você. E você tem que também se adaptar com um novo nível. Claro, né? Pelo amor de Deus, outro nível totalmente diferente. Mas quando eu cheguei no meu melhor rank, que foi 160, eu tendo ficado muito tempo entre 300 e 500, ficado, sei lá, 7 anos nesse tipo de ranking. Quando eu consegui passar a barreira pra jogar Grand Slam, eu cheguei no 160 num belo dia, numa segunda-feira que atualizou. Eu falei, nossa, eu tô perto do 150. Quando na minha vida que eu imaginei? Eu sonho. Só que você não acha que é capaz depois de ficar 10 anos no 300 do mundo. Então eu assustei, e não só assustei, como depois eu comecei a jogar torneio maior com mulheres que jogam muito melhor, e eu rebotei de nível. E beleza, agora eu tô 300, e eu sei que eu tô trabalhando duro e tal, e eventualmente eu vou voltar. Só que demora o tempo de cada pessoa pra você se adaptar ao novo nível que você chegou. Eu acho que hoje 300 tô jogando muito melhor do que quando eu era 160, mas tô 300. Então e essa aceitação é um negócio muito complicado, né? Eu volto a falar do Tim. Né? Exato, eu volto a falar do Tim. Ele tem todos os problemas que ele tem, ele ganha o US Open e de repente, cara, ladeira abaixo. Com físico, com mental e coisa do tipo. O fato dele chegar a ponto de, numa entrevista, admitir publicamente que eu não serei mais o cara que eu era, isso deve ter sido um processo complexo e complicado num nível que a gente não imagina. Porque você sabe do que você era capaz. E de repente, não é mais. Sim, é muito duro você aceitar. Total. E é incrível o depoimento da Ká, porque é isso. As pessoas têm que deixar ser. Tudo bem que a gente torce. Pô, imagina eu vendo essa figura. Eu quero entrar no computador. Só que ela tem um processo dela. A gente pode aceitar ou não aceitar, gostar ou não gostar, concordar ou não concordar. Tá tudo certo. Só que ela tem o processo dela. Sim, e se eu estivesse fazendo tudo que você tá me falando agora, perfeitamente, eu não ia estar 300. É uma coisa óbvia. Sim. Não, mas se a Bia não estivesse fazendo isso, sim, mas ela não ia estar 20, agora ela tá 8. Então, por algum motivo, você tá fazendo as cagadas que você faz agora. E você sabe, mas você não consegue fazer. Porra, tô fazendo de propósito, pelo amor de Deus. Não quero. Eu quero perder! Não, cara. Eu quero perder! Não, eu não quero ser 100, eu quero ser 500. Legal. Eu gosto do número 5 na frente. Mas não de 50, não, 500. Brincadeira. Não, gente. Vamos falar de US Open, entrando aqui no Palpitando KTO, Fernando Meligeni. Vamos começar pelo fim. O básico. Sim. Quem vai ganhar no masculino? Eu acho que é um dos mais difíceis, porque você tem dois caras muito, muito favoritos com dúvidas, né? De novo, Djoko, como vem depois de... Mais soltinho que arroz de vó, vou te dizer. Mais soltinho. Então, pra mim, ele é o grande favorito. Mas, e a torçãozinha do Alcaraz? Quanto que isso afeta? E a cabeça do Sinner? E a cabeça do Sinner? Eu gosto muito de Zverev, lá. Um lugarzinho mais rápido. Eu iria pra ganhar pouco. Eu iria no Djokovic. Eu iria no Djokovic também.
Se eu tivesse que querer ganhar um pouco mais, ou bastante Zverev. mais, Zverev. E vou dizer mais. Tem uma outra questão de um cara que não tá bem, mas um cara que já ganhou lá e a chave dele é muito boa. O Medvedev. É que não tá dando pra, não tá dando pra botar fé no Marvadão. Marvadão tá de mal com ele mesmo. Não tá dando pra botar tá de fé mal nele. com tênis. Ele chega ali num nível de confiança que não é o dele. Não é o Medvedev. Ele vai ter que brigar com muita gente pra ele poder jogar bem essa semana. E no feminino? Sabalenka. Parece muito absoluta, né? Eu acho que é muito absoluta. Eu tenho E essa se eu sensação. quisesse sair de novo também, ganhar, eu botava na Collins. Eu gostei do seu palpite de Collins. Collins é um nome E vou dizer, pra quebrar a banca. a Collins tá no caminho da Iga. Eu sei. A Iga tem Andreeva, que já é um jogo perigoso, acho que de terceira rodada ou oitavas. Tem Collins e tem mais pra frente Pegula. E vai depender muito de como a quadra central estiver lá. Exato. Se a quadra central... Condição da quadra. Me Porque chama a gente muito- viu o que aconteceu com a Anne Cincinnati. Porque me chama muita atenção o Cincinnati ter sido tão rápida. Eu acho muito difícil o US Open vir lentaço nas quadras centrais. Vai vir mais lenta a quadra central, sempre do que fora. Isso é uma certeza. Mas eu acho que vem um pouquinho pro rápido. E se vier pro rápido, a Iga sofre. Coco Gauff é atual campeã, mas não vem num bom momento. Não vem. Eu não sei se ali não esgotou com o Brad Gilbert, cara. Lembra do ano passado que ela olhava pra fora toda hora e mandava ele calar a boca, chamava a mãe pra ficar ali pra controlar o Brad? Eu não sei por que esses tenistas brigam tanto com o técnico. Tem certeza que você não sabe? Não sei. Bom, jogos interessantes de primeira rodada. Eu guardei aqui os jogos pra terça-feira, porque já terão acontecido alguns quando a gente... Inclusive de dois brasileiros. Exato. Os Thiagos jogam. com... Já jogaram quando a gente for ao ar. Choveu o dia inteiro. Mas tem Kino Endjeng e Anisimova, que era um jogo interessante aqui, na segunda-feira. Tem Holger Rune e Nakashima, também já terá acontecido. Tem Ben Shelton e Dominic Thiem, mas ainda por acontecer. Tsitsipas e Kokkinakis na primeira rodada, olha que gostoso. Interessante, né? E o Tsitsipas oscilando, né? Tá jogando Sim. bem, mas não Sem traz. treinador, teoricamente. Com o grego, né? Com o treinador grego ali que da Copa Davis. Não seja injusto. Jin Zhang e Draper? Não, porque quando o Tsitsipas manda embora o pai, você vai falar, porra, ele vai trazer um cara pica pro lugar do pai. Não. Tá difícil aguentar Ainda ele. não. Só Baldossa mesmo pra aguentar ele. Então. Isso roda no circuito também, né? Mas não tem culpa. Não tem culpa. Não. Tô falando dele, Tsitsipas. Do quê? Que ele vai ser, que ela vai ser treinador dele? Não, cara. Esse cara tá... Quando ele manda o pai embora, você fala, pô, ele vai trazer alguém consagrado, importante pro time dele. Aí você fala, não, tá com o treinador grego. Aí você falou, pô, tá difícil aguentar o Tsitsipas. Eu falei, pois é, oferecem um cargo de emprego pro técnico do Tsitsipas, quem fala, pô, vou ter saco de aguentar esse maluco. É verdade. Isso roda no circuito, essa fama, Tá. Sim. né? Agora entendi. Isso você fala no bastidor, pô, esse é fácil de trabalhar, esse é difícil de Eu trabalhar. acho que qualquer treinador que tá sendo chamado hoje tá perguntando: e teu pai? Tá vindo ou não tá vindo? Tá dentro ou não tá dentro? Porque uma coisa é não quero você mais como treinador. Outra coisa é não quero como treinador, mas ele tava no box e vai ficar dando pitaco. Ele e a mãe brigando. É a mesma coisa o Roger Rune. É isso. Quem vai acertar o trabalho? Quem vai aceitar o trabalho quando a mãe fica Teve ali? que ó, vir o santo Carlsen, né? Que também, o Carlsen... Se fizer pra ele fica quieto, porque ele é muito tranquilo. Ele é muito tranquilo. O Carlsen é muito tranquilo. Por isso que acho que tá dando certo. É o extremo. Aliás, o corte do post foi o corte da família, né, Mauro? Chegou a 2 milhões de views. É isso, hein? E no corte sobre família, a gente fala pouco do Roger Rune, cara. É estranho isso. Porque há uma influência direta da mãe ali, cara. Como há do Tsitsipas com relação ao pai. A gente fala pouco disso. E foi legal o seu depoimento, Carolinda, sobre a questão da família se meter ou não se meter. Pois é. A gente tem exemplos mais ruins do que bons quando se Foi o metem. que eu falei. Eu ouso a dizer que
são muito mais casos que não dão certo e não são saudáveis dos que são. É que a gente acaba vendo os de sucesso, mais do que o resto. Mas por trás aí de coisas que vocês não veem, tem muita coisa estranha que acontece. Com família, assim. Então é bem delicado, bem delicado. Falando nisso, você viu o que aconteceu com o Tomic na última semana? Não vi que ele torceu contra o cara, foi expulso. Foi pra que bancada? Mas Esse é um a gente xarope, falou né, tanto velho? tempo do pai dele, na verdade. Eu jogava dupla no juvenil com a irmã dele. A gente fez quartas de Wimbledon. Ela era que nem o Tommy ou Ela era doidinha. E o Aí pai tá tava na família. arquibancada, não? Não. Mas era perigoso. É uma profissão perigo você treinar com a família Tomic. Total. Porque o pai chegou a agredir um, né? E não se esqueça que com esse QR Code na sua tela, você escaneando o QR Code, você ganha 20% a mais em relação ao seu primeiro depósito lá na KTO para dar o seu palpite e se divertir de maneira saudável. Palpitando sobre tênis, vem aí o US Open, muitas coisas pela frente. Faltaram jogos femininos bons de primeira rodada aqui que eu não falei. Osaka e Ostapenko, olha que gostoso na primeira rodada. Meu Deus, é verdade. Eu tinha visto isso e tinha esquecido. Bom jogo. Pauline e Andreescu. Dura. Raducanu e Kenin. Campeãs de Grand Slam. Queira ou não. Sim. Cara, eu não falei de Kino Zeng, cara. Como pode? Deixa. Tô cansado já de ser falado de Kenny Zenk. Pelo amor de Deus. Ela é campeã olímpica, cara. Respeita. Tá certo, tá respeitado. Eu respeito a Carolinda. A Carolinda e seu quadro maravilhoso. Verdade. Quais serão as próximas? Já pode dar spoiler? Pode. No próximo, vou falar sobre como é a hospedagem nos torneios menores. Faço um comparativo aí com os torneios masculinos, que já tem hospedagem bem mais cedo do que a gente. Comento que se eu fizer um ano igual ao do meu irmão, por exemplo, ele vai ter 3 vezes mais dinheiro do que eu. A gente pode ver depois no capítulo. Tá interessante, mostra um pouco de como é que era a hospedagem nossa no torneio passado, que foi em Arequipa, linda Arequipa, no Peru. E é isso, tá divertido, espero que vocês Você gostem. achou tua direita? Não, cara, agora em São Paulo eu já achei um pouquinho mais, mas lá em Arequipa, acho que a bola mais pertinho foi lá no vulcão. Maravilhoso. Maravilhoso. A sinceridade em pessoa. Não, inacreditável. E essa semana, aproveitar e convida as pessoas pra te assistir. Sim, essa semana tá tendo um 35 mil, um ITF, no... como é que chama o clube? Clube de Campo de São Paulo, se eu não me engano. Isso. Um pouquinho longe, afastado, lá depois de Interlagos, mas aproveitar para convidar o pessoal que tá aí por perto para assistir tênis feminino, torneio profissional, tem várias jogadoras de alto nível, então para aproveitarem para torcer, para prestigiar também o evento. Muito bem. Foi um prazer, Carolinda. Volte sempre. A casa é sua. Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com vocês ao vivo. Até semana que vem, Fernando. Estaremos aqui. Ou em edição extraordinária, né? Delícia Obrigada. de estar aqui. Eu adorei, obrigada. Que lindo. Ah, que lindo. Ai, que A lindo. parte da direita. Um prazer. É muito legal estar com a Carol aqui. E podendo mostrar o outro lado da Carol. O quanto que ela entende de tênis, o quanto ela se E posiciona. vivência de circuito. Vivência de circuito. Isso muito é o mais legal. Com certeza. Vamos nessa, gente boa. Obrigado a todos pela companhia mais uma vez. Continuem seguindo e espalhando a palavra do New Balls, please. E semana que vem estaremos de volta ou em edição extraordinária, porque são tempos de US Open. Vamos curtir o último Grand Slam da temporada. E na semana que vem estaremos juntos novamente. Pergunta pra ele. Alguns trabalham, né? Eu Você que- trabalha? A partir de amanhã, depois de amanhã, você trabalha? Eu trabalho. Porra, velho, você Pergunta não tá pra ele se falando ele Eu saindo trabalha. daqui já Pergunta tô- se ele trabalha. Pergunta. Você trabalha, Fê? A partir de quarta-feira nem me viu. Que maravilha. De quarta a domingo me procura que você não me acha. Desligar o telefone. Que delícia. Ó, vou afogar o telefone. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. New balls, please. New balls, please.